Cadê a Fer? Vamos ver. Aqui. Fer, já te convidei. Oi, Fer. Oiê! Tudo bem? Ah, espera aí. Tudo bem? Tudo jóia aí com você? Deixa eu arrumar aqui o celular. Ai, perdão. Isso, arruma aí. Arrumar Deixa aqui. eu. E aí, como tá, amiga? Ah, tô bem. Tava Na aqui na correria, né? aula. Correria. Correria da vida. Gente, a gente não para. Nossa, eu tô, acho que também desde as 8 da manhã aqui, amiga. Não parei até agora. Não deu A gente nem se falou, a gente tá se falando agora praticamente, A né? gente nem se falou, só falou Não agora. combinamos nada, então tudo que sair aqui vai ser. Exato, pessoal. Assim, ó, quem sabe faz ao vivo, que não tem nada combinado, porque se tivesse que ser, Jesus já tinha. E aí, como foi a aula? Exatamente. Como que tá? Como estão as aulas? Ah, tá a todo vapor. Já tem várias atividades pra fazer. Uau! O que você tá estudando, Fer? Eu tô fazendo uma pós-graduação na minha área. É uma pós voltada para mechanical e electrical, que eles chamam aqui, né? Uau! Só que é voltado para quantity surveyor. Tá. Só que voltado nessa área, porque como a minha formação é em engenharia civil, então esse background a gente não tem, acaba não tendo muito, né? Porque no Brasil seria outra faculdade, né? Ah, Seria outro. entendi. Nós temos assim um ano a gente estuda, mas assim, não é aquela coisa de você ficar estudando 5 anos para ser Sim, especialista naquilo, né? Então, para ter um background aí melhor, eu acabei indo essa para essa pós. parte. Então, agora vai aqui a Marcela curiosa, né? E eu acho que vai ser a minha curiosidade de todo mundo aí, que a maioria do pessoal que me segue é mais da área corporativa, porque acontece, né? A gente vai Sim, achando um público e tem bastante gente. Tem alguns engenheiros, inclusive, que já estão trabalhando, mas a maioria é corporativo. E aí, a gente que é do outro lado, a gente não entende muito bem como que é essa coisa assim, de civil, de mecânica, de elétrica. Inclusive esse termo aí, quantity survive, como que é o termo? surveyor. Surveyor, Surveyor, é. explica esse termo que é pra gente, explica um Sim, pouquinho do mundo de engenharia. Pensa que aqui agora a maioria que vai estar assistindo é do mundo corporativo. Então nós somos tá. leigos, mas existem muitos engenheiros na Irlanda e existem muitos Sim, fora da área, né, que estão nos outros empregos, que alguns falam só fora da área, outros chamam do emprego, que seja. E ele não sabe como fazer para voltar para a área de sim. engenharia. E tem como, né, Fer? Tem muito engenheiro na Irlanda Muita. trabalhando. Tem Tem bastante. como. Tem Então, muita conta um vaga. pouquinho dessa realidade. Inclusive, também tem muita gente no Brasil que quer vir para a Irlanda trabalhar em engenharia e pensa que é impossível. Eu falo, gente, não é não. É currículo bom, LinkedIn feito. Ó. Tá aqui na entrevista que o negócio acontece, não é? Sim. Não, eu sou prova viva, assim, a minha Exato. história é bem atípica. Primeiro eu vou me Sinta-se à apresentar, né? Porque eu não me vontade. apresentei, né? Sim, você está em Bom, casa. é o seguinte, eu tenho formação em engenharia civil no Brasil e eu sempre trabalhei com parte de orçamentos e planejamento de obra. Trabalhei em obra também, mas acabei me voltando mais para essas duas áreas no Brasil e é o meu background, né? Sim. E a minha história com a Irlanda, ela começou em 2017, quando eu vim a primeira vez fazer um intercâmbio aqui, por 6 meses. E Tá. aí você vai entender por que que eu tô falando isso, porque tem a ver com a história. 2017. 2017, Tá. 2017, aí fiz 6 meses de intercâmbio, voltei em abril de 2018. Quando eu voltei, o Brasil estava em crise, eu fiquei um ano desempregada, um ano certinho Uh, desempregada depois que eu voltei. E, inclusive, porque quando eu vim, já foi por uma questão de que a área já tinha também caído bastante, né? Então, eu aproveitei esse momento para vir fazer o intercâmbio. E aí, quando eu voltei, fiquei um ano desempregada. E quando me surgiu a oportunidade. Só que, assim, quando eu voltei para o Brasil, aí você volta, tem aquele baque, né? Que é muito, muito diferente. Não, embora não tenha sido o meu primeiro intercâmbio, mas foi o mais longo, né? Que eu tinha tá. feito. E o que que acontece? Quando
eu soube que eu ia voltar para Irlanda por questões pessoais, enfim, que não vai, aqui não, acho que não vai agregar, então não vem ao caso. Tá. É porque E você sentiu saudade do frio, não é? Pode eu falar a senti, verdade. olha, aqui, Saudade ó, do esse frio, friozinho. da Hoje chuva. nevou, por exemplo, eu tava morrendo de saudade da É, neve. então, certeza que é por isso. Com certeza. Com certeza. Então, quando eu tive a certeza de que eu voltaria para Irlanda, Uhum. a primeira coisa que eu fiz do Brasil, eu comecei a pesquisar recrutadores no LinkedIn. Tá. Pesquisar recrutadores e pesquisar sobre a minha área, como que estava a procura de vagas. Então, fiz lá aquela pesquisa no LinkedIn e acabei encontrando alguns recrutadores. E aí, eu tenho uma coisa em mim que, assim, eu tenho aquela coisa, o não a gente já tem, Sim. né? Então, não custa nada, né? Vou entrar em contato. Entrei em contato com mais ou menos acho que uns 15 recrutadores, mais ou menos. Sim. Aí alguns te respondem, outros, né? Pelo LinkedIn, isso, assim? Exatamente. Sim. Aí um me respondeu. Inclusive. Não, olha, não foi isso, na verdade. Eu entrei em contato com alguns recrutadores e os recrutadores que eu entrei em contato não me contataram. Só, Tá. tipo, né? Só que eu deixei o meu perfil do LinkedIn aberto para vagas na Irlanda. Sabe Sim. quando você coloca. Eu deixei o meu perfil como se eu tivesse aberta a oportunidades para Irlanda. É legal você estar falando isso por pura coincidência, porque na quinta-feira eu vou fazer um evento com o pessoal para falar de LinkedIn. E aí eu vou dividir umas estratégias para ele, para como ele ser encontrado pelos recrutadores irlandeses, independente se eles estão na Irlanda ou no Brasil. Porque às vezes o pessoal não sabe como que é. Então é legal você trazer esse gancho do LinkedIn, a importância do LinkedIn, porque na quinta-feira eu vou falar com o pessoal sobre isso. Sim, porque aqui é LinkedIn, né? É Aqui LinkedIn. é LinkedIn. 100%. É LinkedIn o tempo todo. Exatamente. É. Então eu deixei aberto para vagas e um recrutador me contatou. Sim. Eu fiquei super surpresa, assim, E porque, você né, estava no Brasil, eu Fê? estava no Brasil. Uau. Eu já sabia que eu viria para cá, mas aí, por eu saber que eu já viria, eu deixei o meu perfil aberto para oportunidades daqui. Sim. E aí ele entrou em contato comigo e pediu queria marcar uma entrevista. Na hora eu gelei, porque assim, eu fiz 6 meses de intercâmbio. Eu saí daqui com o Upper Intermediate. Sim. Então não era nem o inglês avançado. Não sei, porque eu comecei Sim. do básico até eu fui até o Upper. E a Porque gente sabe que as escolas, né, não ensinam muita coisa, né? Você vai Então, lá, mas... uma outra dica também que eu gostaria de deixar, porque eu não fiz em escola, eu fiz em universidade. Então não tinha brasileiros. Para não dizer que não tinha brasileiros, tinha, assim, tinham, mas eu não estudava junto com eles. Até cheguei a estudar com uma pessoa, mas assim, a gente não tinha contato. A maior parte das pessoas eram de outras nacionalidades. Então, Sim. Aí essa foi uma forçava o vantagem. inglês. Sim, porque quando eu vim, tinha eu queria já fazer em universidade, porque eu fiz uma pesquisa já sobre isso, e sei que muitos acabam não procurando universidade por não saber que não tem, que tem inglês em universidade, né? Sim. E segundo que, como também eu sabia que ia ter menos brasileiro, não porque sou contra brasileiro, mas é porque na escola a gente quer ter o contato, se a gente tiver muito brasileiro, a gente vai acabar falando português. Sim, sim. Né? Eu sempre falo assim, pessoal, é muito importante a gente estar com a comunidade brasileira, porque é quem acolhe. Exato. Porém, tem um período que você precisa se separar, que é essa questão de você aprender a língua, de você se jogar no idioma, porque você precisa passar por esse período, né, de separação para você aprender. Não é que você não quer conviver com os brasileiros, não é isso. O brasileiro Isso, sempre não tem vai ser nossa absolutamente... família. Exato. Mas para a parte neural, a gente precisa forçar, né, o inglês. O que você fez foi ótimo. Sim. Não, e foi muito significativo, porque nos 6 meses eu evolui muito rápido, assim. Tipo, você ir do básico até o upper, sabe? Então foi muito... É bem significativo. Então, isso fez toda a diferença. Sim. Então, ele marcou uma entrevista. Só que aí eu gelei, né? Porque quando eu voltei pro Brasil, eu voltei em 2018... E eu fiquei 1 ano. Aí no Brasil a gente não se comunica, né? Primeiro porque eu não tinha voltado pro mercado de trabalho. E segundo que a gente não se comunica em inglês. Então eu já tava, né?
Só que daí o que que eu fiz? Eu peguei ele marcou comigo para uma semana depois. Nessa uma semana assim, eu engoli o meu perfil, fiquei treinando assim sabe, meu currículo, fiquei treinando palavras, sabe, chave. Sim. E assim, eu tenho para provas, geralmente na escola, por mais que eu estude e tudo mais, eu sempre fico muito nervosa, né? Então, mesmo que eu me prepare, porque às vezes o nervosismo vem de você não se sentir preparada, mas no meu caso Sim, não. totalmente. No meu caso eu posso estudar, eu posso ensinar para uma pessoa, mas eu fico nervosa, assim, é uma Sim. coisa, sabe? Então, eu treinei, aí chegou no dia da entrevista, assim, eu fui super bem e assim, acho que eu pedi tanto pra você, eu falei, por favor, me deixa só, eu quero estar tranquila. Eu fiquei muito tranquila, então assim, eu consegui me desenvolver super bem na conversa, Sim. consegui, sabe, falar tudo que eu tinha pra falar, e principalmente entender, porque a gente sabe que o Irish accent é muito difícil de entender, né? Sim. Então, eu consegui entender e me comunicar super bem. E É aí, aquilo que só a gente conversou da outra vez, né? De ficar calmo para o cérebro não bloquear, né, Fer? exatamente. Isso é fundamental. Como É, faz diferença? é. E daí ele falou, ó, gostei do seu perfil, você tem um perfil para as vagas que a gente tem aqui. Quando que você vem? Uau. Uau. Aí eu peguei, eu falei assim, então eu só tenho, eu já tava com passagem marcada, né? Eu falei assim, eu só vou daqui um mês. Né? Ele falou, mas um mês eu não consigo segurar a vaga. Faz o seguinte, então assim que você chegar aqui, você me contata. Ô, Fer, uma pergunta, curiosidade. Você já estava no Brasil um ano e você já estava planejando voltar com visto de estudante? Ou você não nem sabia como que você ia voltar? Como que estava isso? Não, então, assim, o meu esposo, ele tem cidadania. Tá. Só que eu poderia tirar o stamp. Mas isso não interferiu. Vou te contar por quê. Ah, tá bom. Tá? É assim, você vai falar, mas é porque em nenhum momento, a princípio, o recrutador até perguntou sobre isso. Em nenhum momento ele perguntou se eu tinha stamp for, se eu tinha cidadania, se eu não tinha, se eu tinha. Ele quis Então, saber da sua experiência, né? exatamente, exatamente. E assim, eles estão precisando muito, eles têm muita vaga. Aqui eu sei que agora a gente está num momento de pandemia, mas eu recebo vagas todos os dias. Todos os dias. Hoje mesmo eu Sim. mandei no grupo, acho que você tá lá no grupo de Quanto Severo, você vê lá. Eu recebi o e-mail do cara, sabe? Eu recebo praticamente todos os dias, Sim. quando não no LinkedIn, ou eles pegam meu contato no LinkedIn e me mandam por e-mail. Sim. Eu sempre tô recebendo Tem, contato. gente, muita vaga. É por isso assim que eu falo que eu dou muita força para todo mundo tentar, independente da área, porque tem muita vaga. E Sim. LinkedIn é a chave da Irlanda, é o LinkedIn, não? Da Europa, no modo geral, né? Da Acho que. Europa. É. E daí, continuando. Aí, nisso passou, vim pra cá e fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei, fui fazer a entrevista com esse rapaz, com esse recrutador, né? Que aqui na Irlanda, não sei se o pessoal sabe como funciona o processo, mas quando você vai fazer uma entrevista, em primeiro momento, você não faz com a empresa, você faz com o recrutador, né? Isso. Depois é que você faz com a Com a empresa. empresa, sim. É um remediador, né? Então, eu fiz a entrevista com ele, ele falou, não, ok, me viu pessoalmente, porque eles são bastante desconfiados, assim, né? Tem uma questão deles, né? Sim. E ele falou, não, eu vou encaminhar o seu currículo para a empresa. Só que daí nisso eu fiquei, e agora? Eu falei, tá, ele vai encaminhar. Porque ele não me deu nenhuma assim, essa outra empresa, ele falou, eu tenho algumas empresas aqui, mas não é para de imediato. E eu cheguei já com aquela, quero trabalhar, né? Sim. Aquela coisa. Embora eu não tinha a documentação, não tinha nada, eu falei, não, eu quero trabalhar. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir nas obras. Comecei a ir nas obras, Uau. pela cidade, só que é muito difícil de você conseguir contato com alguém. E quando eu consegui, era coisa Sim. assim, então, mas é porque você tem que contatar a recrutadora, tem que contatar a empresa. Aí tinha sempre uma. Aí eu falei, não, mas eu não vou desistir, continuei indo. Até que um dia, numa das obras, eu não consegui entrar nessa obra, mas do lado dessa obra tinha uma empresa de recrutamento. Eu dei de cara, assim, era um Uau. prédio e tinha uma empresa de recrutamento. Eu falei, quer saber, eu vou entrar aqui, não tenho nada a perder. Sim. Entrei na empresa, me apresentei, falei, olha, eu sou engenheira civil, eu trabalho com orçamentos,
Tô querendo saber se vocês têm alguma vaga, se vocês estão precisando de algum desses tipos de profissionais. Aí na hora que eu falei, Sim. ele falou assim, não, claro, a gente tá precisando. A gente Uh, sempre tem vaga aqui. A gente uau! sempre tem vaga aqui. Aí eu já ele falou, não, aí ele já me colocou numa salinha, Uau! já me fez preencher ficha, essas coisas, falou, sabe, toda a Uau! documentação. Aí ele perguntou, aí sim, ele perguntou pra mim, se você tem passaporte? Eu falei, não, eu não tenho passaporte. Eu não tenho, tenho como tirar o Stamp for, Sim. mas eu ainda não tirei. Ele, não, tudo bem, não tem problema. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas vagas aqui, mas eu vou encaminhar o seu currículo e as empresas, de repente, gostando do seu perfil, a gente entra em contato. Sim. Aí aquela coisa, eu saí assim, eu falei, ah, legal, bacana, né? Mas também É. não tava esperando muita coisa, não, porque as recrutadoras, no modo geral, é sempre assim, ah, entra, preenche uma ficha, se tiver alguma oportunidade, né? Então Sim. você fica naquela. Mas aí isso foi numa sexta-feira. Quando foi na terça-feira, ele me mandou uma mensagem. Tem uma entrevista para você na empresa tal. Uau. Aí eu falei, nossa, né? Aí eu tenho um amigo que que eu conheço que eu conheci no Brasil, eu trabalhei junto com ele, ele tá aqui, né? Sim. E ele trabalha na mesma área que eu trabalho. E a mesma área que eu estava aplicando, né? Eu falei, não, me Sim. dá algumas dicas. Então aí ele me deu algumas dicas de palavras-chave, do que eu precisava falar, que já estavam no meu currículo, mas assim, numa Sim. entrevista é importante você enfatizar essas palavras-chave. Exato. Por Exato. exemplo, né? Eu trabalho assim com orçamento de obra, eu trabalho com medição, então falar essas palavras em inglês. Uma palavra resume uma função toda, né? Você jogar uma Exato. palavra. É isso que eu bato muito nesse ponto que o pessoal fala, gente, aprende a falar as palavras, porque cada palavrinha que você fala, você já encurtou a conversa, você já explicou o processo inteiro, com uma palavra, dois termos, três termos, né? É bater Exato. nisso que você ganha o recrutador e ele sabe que você sabe o que você está falando, né? Sim. E a pessoa perguntou aqui qual é o nome da agência. É. Sinceramente, olha, eu não lembro o nome da agência. Assim, agora, de agora, porque daqui 2 dias eu, inclusive, vou completar um ano na empresa. Então, faz muito tempo já, assim, para lembrar de Sim. bate-pronto. Mas qualquer coisa, você me manda um DM, eu É pesquiso e te a, falo. é a, é a Thali, ela é minha cliente, então de repente se você também passar a lembrar alguma coisa, pode falar que eu tô sempre. Hoje mesmo mandei mensagem para ela. Ô, Thali, um beijo, viu, amor? Te mandei uma mensagem hoje. Tá bom. E aí, se você lembrar, você Qualquer coisa fala eu mando pra assim. Má e a Má te fala. Ou ela manda E para você também, tranquilo. sim, também. Beijo, É, tá? É. aí marcou a entrevista. Treinei tudo, tava me sentindo preparada. Chegou na entrevista. Não consegui falar nada. Você tá brincando? Não consegui falar nada. Fiquei nervosa. Assim, eu conseguia falar as palavras-chave, né? Até que eu consegui, mas eu fiquei muito nervosa, né? Muito, muito, muito. Porque, Uau! poxa, aquela coisa, aquela pressão de que eu falei pra você que eu já tenho essa dificuldade Sim. de, né? E aí aquela pressão de você estar fora, de você, sabe? Primeiro, eu tava com o diretor, que era o dono da empresa, e com a gerente geral, Uau! que me entrevistaram. Então nossa, eu tava super nervosa, mas eles estavam tentando, sabe, descontrair e tal, sabe aquela coisa. Eles Uau! foram muito assim, gentis, sabe? Muito gentis Sim. mesmo. E não, fica calma, take your time, aquela coisa assim. E detalhe, o pessoal fala assim: ah, mas você fez a entrevista porque você tem o inglês fluente. Não, eu não tenho inglês fluente. Eu não tenho inglês fluente até hoje, tá? Pra deixar claro, assim, não tenho mesmo. Isso é uma verdade. Eu tenho inglês comunicável. Sim. Existe uma diferença de inglês comunicável para inglês fluente. Tanto que, assim, nesses processos que eu fui contando, tiveram erros. Assim, não gramaticalmente, porque a gramática para mim é o mais forte, é o que eu tenho de mais forte. Mas Tá. de faltar palavras, de faltar vocabulário, de faltar, Sim. sabe? E eles nem percebem, igual a gente no português. A gente não fala um português correto e a gente nem Sim, sabe quando uma tá falando certo, falando errado. Porque é normal, né? É do dia a sim. dia, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você ouve de que você tem que ter o inglês fluente para você conseguir alguma coisa aqui. Não, Isso não. eu sou prova viva de que isso é um mito. Sim, Porque se eu conseguir,
qualquer pessoa consegue. Eu não, de verdade, de Totalmente. É verdade. isso que eu falo. Falo, gente, vocês têm que se destacar com as palavras-chave. Então, assim, se não tem aquele inglês fluente para cobrir tudo, aprende ali o que só a pessoa da sua profissão vai saber falar, porque o tempo da entrevista é contado, você mais ou menos já sabe o que o entrevistador vai te procurar, vai te perguntar. Então, você já dá ali, né, aquelas palavrinhas legais, palavras técnicas, chave e tudo mais. Porque aí o pouquinho que você faz, ele vai falar assim, ok, essa pessoa não tem o inglês como a primeira língua, por isso que ela não sabe, mas é questão de 3, 4, 5, 6 meses está tinindo. Então, o que precisa é Exatamente. mostrar que sabe a parte operacional Uhum. mesmo, né? Porque eu acredito que, assim como eu vou falar contabilidade, porque foi no que eu trabalhei, em finanças, engenharia é engenharia em qualquer lugar do mundo também, não é? Exatamente, com certeza. Assim, tem uns. Assim, vou te falar, é bem diferente a forma como a gente faz as coisas aqui nesse sentido de orçamento. A estrutura em si, o que é uma parede, o que é uma lá. A estrutura é igual. Assim, mas a Sim, gente faz em maneiras diferentes. E a forma como que eles fazem o orçamento aqui para o que a gente faz é um processo também diferente. Mas nada que coisa assim de 3 meses você já pegou ali o overview ali e já sabe sim, se virar, entendeu? sim. Só que, então, aí continuando. Aí só que como eu fui É. muito ruim na entrevista, Uhum. no final da entrevista eu falei, meu, eles não. Eu sei que eu reconheci, eu sabia que eu tinha ido mal e eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. O que eu Sim. falei para eles? No final da entrevista, eu peguei e falei para eles é o seguinte: eu sei, eu tô nervosa, me desculpa, não tô conseguindo falar, mas assim, eu sei fazer. Faz o seguinte, eu posso fazer um teste com vocês, vocês não precisam me pagar. Eu faço um teste com vocês, de uma semana, vocês não precisam me pagar, mas assim, eu não queria sair daqui com essa impressão de que parece que eu não sei, é porque eu realmente estou nervosa. Então eu queria uma oportunidade para eu Uau. mostrar que eu sei fazer. Sim. E aí eu fui. Aí ele ficou muito impressionado. Assim, muito impressionado. Ele falou assim: eu nunca ouvi isso na minha vida. Já sentou Uau. pessoas aqui engravatadas, gente com muito mais assim conhecimento técnico, assim no sentido de muito mais bem formado, muito mais com inglês fluente e nunca ninguém me ofereceu, por exemplo, para trabalhar de graça Para mostrar. para mostrar o que sabe fazer. Pelo Sim. contrário, porque no geral aqui a gente se forma e depois a gente vai para o mercado de trabalho. Né? Sim. Então, assim, o pessoal senta aqui, mesmo que ela não saiba nada, ela jamais se ofereceria para fazer um trabalho de graça, nunca. Uau. Então, ele ficou bem impressionado. Ele falou: não, com certeza, pode vir amanhã fazer o teste. Aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, era para uma semana, mas acabei fazendo 2 dias. Aí, 2 dias depois, que aí eu mostrei que eu sabia fazer, que eu não tava, Sim. né? Aí eles me contrataram. Uau, Aí, Fê. não, foi muito legal, foi muito gratificante, assim, porque é a gente saber usar o que é contra, usar aquilo que a gente tem a nosso favor, né? E nada Sim. melhor do que a experiência, né, para Sim. mostrar, né? Porque Exato. eu sei que a questão da comunicação para mim, no sentido de eu fico nervosa quando eu vou fazer prova, quando eu vou fazer entrevista, alguma coisa assim, mas não porque eu não sei, é porque é uma coisa Sim. minha. Então eu falei, não, eu não posso sair daqui com essa impressão ruim. Eu tenho que Sim. mostrar o que eu tenho de bom, que eu sei fazer, né? Que eu Sim. trabalho com isso. Sim. Aí então, aí com isso eu consegui a vaga Ai, e que daqui 2 dias eu vou linda. completar 1 ano na empresa. Uau. E como Muito foi a legal. questão do visto? Ah, e a questão do visto é o seguinte: eu não tinha o Stamp for na época, eu Aham. não tinha nada. Eu poderia ficar aqui até 3 meses, né, Sim. sem o visto. Porque dessa vez eu não vim para estudar inglês, né? Você foi Assim, como turista. eu fui como turista e daí, no caso, depois eu ia aplicar para o Stanford. Só que eu falei para Sim. eles, ele falou, mas e o visto? Eu falei, então, eu não tenho visto, eu vou ter que aplicar para o Critical Skills. Eu falei dessa forma, porque para mim, o que acontece? Nesse processo, quando eu estava fazendo a entrevista, estava muito difícil da gente conseguir abrir conta. Tava impossível, porque aqui tem essa burocracia muito, muito grande de você conseguir abrir conta. Mesmo meu esposo tendo a cidadania e tal, a gente estava com dificuldade. E aí, por conta disso, eu falei, eu não vou conseguir tirar o Stamp for, não sei quando que eu vou conseguir tirar o Stamp for. Aí eu falei do Critical Skills, que eu falei, essa opção eu tenho. Aí Uhum. eles aceitaram.
Falou, tá bom, vamos aplicar o Critical Skills. Uau! Aí eu apliquei o Critical Skills, só que daí ia demorar muito. Porque hoje é mais rápido, né? Porque esse processo da Sim. pandemia acabou ficando mais rápido. Mas na época ia demorar 3 meses. Eu falei, eles não vão segurar a vaga 3 meses. Aí nisso, nesse meio tempo que eu dei entrada no Critical Skills, eu consegui abrir a conta. E aí eu falei, não, eu vou cancelar aqui o Critical Skills e vou aplicar para o Stamp 4. Aí eu apliquei Stamp 4, aí uma semana depois eu já estava com o visto provisório, que com o visto provisório você já pode trabalhar, né? Sim. Então, mas assim, Mas eles iam aplicar para o Critical Skills. não, eu fiz a aplicação. Eu Você tenho, fez. eu fiz a aplicação. Eu fiz a Tá. aplicação e depois cancelei, porque daí depois como eu Entendi. consegui fazer com a questão Do Stamp 4. do Stamp 4, Sim. mas assim, eu acredito que eles iriam esperar, porque eles sabiam que o processo. E tanto que primeiro eles quiseram aplicar, e segundo que. E tem aquela questão também, uma vez que você está com seu formulário tudo no Work Permit, você está coberta pelo governo, né? Porque o governo sabe que a empresa está ali aplicando para visto, existe aquele tempo de espera do Work Permit, da imigração e tudo mais, né? Não é que você Uhum, está total descoberta. O que está sim. descoberto é que não tem nada, mas quando tem uma empresa por trás, já muda a figura, né? Sim, com certeza. Não é uma empresa grande, né? É uma empresa pequena. Na verdade, Uhum. eu não vou dizer que eu sou a única estrangeira, mas na época eu era a única estrangeira. Porque é uma empresa bem pequenininha, mas a outra mulher que é polonesa, ela estava de licença Sim, maternidade. Então eu era a única, assim, estrangeira na empresa, né? O restante é tudo Irish mesmo. É uma empresa bem pequenininha, não é grande, assim. sim. Hoje. Mas é uma empresa que ela já está há 70 anos no mercado, então ela Uau! tem. Então, assim, foi uma boa oportunidade, porque eu trabalho por exemplo, no Brasil, é muito focado os nichos. Ou você trabalha com obra privada, ou você trabalha com obra pública. Aham. E aqui não, aqui o que é mais legal é que, assim, não só na minha empresa, no modo geral, as empresas, né? Você trabalha com vários tipos de obra. Você trabalha com obra pública, obra privada. Hum. Então, é legal, tem dias que eu estou orçando um data center, tem dia que eu estou orçando um museu, tem dia que eu estou Uau. orçando sabe, um conjunto comercial, um residencial. Então, tem essa diferenciação, entendeu? Sim. De você poder fazer várias coisas diferentes disso, porque assim, no Brasil eu sempre quis trabalhar com infraestrutura. Só que como eu comecei com um nicho sempre de empresas privadas, assim, Aham. para fazer residencial comercial, eu acabei não conseguindo trabalhar com isso. E quando eu Sim. cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar com essa parte de infraestrutura, assim, de obras de infraestrutura, que é você trabalhar com parte de rodovia também, trabalhar com. É nessa parte de. Eu tô falando Sim. de infra aqui como se eu estivesse falando com todo mundo, né? É todo mundo da engenharia. Mas aí você pergunta, que às vezes soa meio automático mesmo. Então, no Brasil, como isso é muito fechado, aqui não. Aqui, em qualquer empresa que você trabalhar, você vai trabalhar com diversos Isso é projetos. bom, não? Porque aí Isso você é aprende de tudo, maravilhoso. né? Isso é Que aí maravilhoso. você aprende de Eu todos acho os sensacional. ramos. Eu acho sensacional. Uau. Mas assim, Eu acho. falando aqui para, né, do pessoal em geral, gente, vocês viram aí, inglês. Inglês não é empecilho para. Peraí. Aí, tá com a bateria baixando. Inglês não é empecilho para conseguir emprego. Não. Visto não é, porque não sei se o pessoal sabe, mas o valor do visto é 1.000 euros que eles pagam por um visto. É muito E pouco. Aí eles é um valor rebatem muito irrelevante para a empresa. também rebatem muita coisa do imposto também, né? Exato, exato. Eu acho que tá. Daqui a pouco eu vou ter que pôr para carregar, tá? Qualquer coisa eu tiro aqui o foninho e ponho o carregador, tá? Sim. Então, é barato, é 1.000 euros para a empresa. E ainda mais quando tá no Critical Skills, o processo também é mais tranquilo, né? Porque não tem aquele processo que tem que colocar a vaga no mercado, explicar para o governo por que tá pegando o brasileiro e não o irlandês. Critical Skills é Critical Skills. Não tem que. Eu Eu vou ofereço até ter. para pagar. Não precisa oferecer para pagar. Eu vou colocar meu carregador aqui, gente, para a Essa bateria questão que eu baixa. deixo de dica pro Critical Skills é você, você, na hora que for falar para a empresa do Critical Skills, não mostrar como um monstro, porque muitas vezes a pessoa coloca, Critical Skills. E assim, muitas empresas nem sabem como que
que é Stamp 4, o que é Stamp 1, o que é Stamp... Eles não sabem, porque Exato. a maior parte das empresas não tem estrangeiros, às vezes, dentro da empresa. Então, se você não tem estrangeiro, você não tem por que aplicar esse tipo de coisa, entendeu? Então, é importante também, antes de você ir para a entrevista, que eu deixo como dica, não, é super simples, você tem que só fazer isso, isso, isso. Vai com o que tem que ser feito. E mostra para eles, não, é muito simples, você faz isso, 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 e em um mês você, sabe, não precisa nem falar de prazo. Nem, Exatamente. nem questão de prazo, só mostra assim, e porque realmente é simples, tá? Sim. É que quando você fala, critical skills, né, aplicar para um visto, parece um bicho de sete cabeças, mas vai já com, sabe? A pessoa colocou aqui, mas os recrutadores sempre perguntam. Sim, eles sempre perguntam, porque o que que acontece? Tem algumas empresas que já querem para início imediato, assim, eu quero para ontem. E aí ele coloca como algumas empresas colocam como requisito. Não, eu só quero se a pessoa tiver já o Stamp 4 ou tiver a cidadania, ou o que seja. Mas tem eles estão com muita vaga aqui, por exemplo, assim, para a área de engenharia, né? Eles estão com muita vaga. Eu não falo agora para você ver, porque eu sei que com a pandemia não está nem podendo entrar no país, né? No momento, né? No Sim, momento. mas tem muita gente que já está na Irlanda, né? Tem Se muito. você já está na Irlanda, gente, é se preparar mesmo com o currículo, com o LinkedIn e bater na porta, porque os recrutadores gostam, né? Que vai atrás, os recrutadores gostam dessa dinâmica de você ir e se apresentar. Não é como o Brasil que a gente tem que esperar as empresas virem em contato. A gente nem tem muita essa parte de recrutamento como é na Irlanda, é mais a empresa, né? Na Irlanda, não, eles estão lá 8 horas por dia procurando candidato. Então, quando chegam com uma candidata igual você fez, de ir atrás, mostrar o currículo, eles estão ganhando o pão do dia, assim, fácil, né? É porque eles ganham com a gente, né, as recrutadoras, né? Porque eu tô fazendo o trabalho deles, porque eles têm que ir atrás de profissional. Quando você vai atrás deles, já é metade do caminho para eles andarem, Metade do porque, caminho para eles, exatamente. entendeu? E eles ainda ganham para isso. Então, ou seja, você tá ajudando eles, Tá né? ajudando. Então, Em tem muita tese. coisa assim que realmente é mito mesmo, né? Dessa coisa assim, o inglês. Oi, Agora voltou. voltou? Eu tava te ouvindo, para mim não tinha travado, não, tá? Qualquer coisinha você fala. Tá. Então, essa questão de não ter stamp for, de não ter cidadania, de não ter inglês fluente, de não ter isso, não ter aquilo, gente, é muito mito, é mais simples às vezes do que a gente pensa. Não é que é fácil, é mais Não, simples, né? não é Depois você tem que fácil. lá se virar no inglês, tem que virar em tudo, mas eles aplicam para visto sim, Sim, eles. Tem alguém sim. perguntando aqui. É, Tem uma pergunta aí, ó. Você quer ver? sim. De engenharia. Sim, sou da área de engenharia de produção, mas a maioria das empresas eles pedem experiência na área farmacêutica e acaba sendo um empecilho. Sim, ó, é, é que depende. Por exemplo, eu trabalho, assim, eu consegui a vaga, mas, gente, assim, embora lá no Brasil eu trabalhasse já há 10 anos com isso, eu não cheguei aqui e já peguei uma vaga sênior, ou já peguei uma vaga. Eu comecei como júnior. Assim, eu ainda continuo como júnior, Sim, sabe? Até se fosse um estágio, para mim tava ótimo, porque primeiro eu já estou trabalhando na minha área, que para mim, né, já era o que eu queria, independente de salário, independente de nome de cargo, sabe? Eu queria trabalhar na sim, minha área e ganhar uma experiência fora na minha área. sim. Então, assim, o que eu indico se você vai migrar para essa área de engenharia civil, por exemplo, você que é engenharia de produção, você consegue trabalhar, por exemplo, na construção civil. Você consegue trabalhar como. Esqueci o nome da vaga. Qual que era o nome daquela. Desculpa, que meu marido está aqui do lado. Tá bom? Qual que era o nome daquela vaga que você fez o curso? Que foi. Como que era o nome da vaga? Esqueci que. Não, não é site engenheiro, Total Station. Na verdade, não é Total Station é um curso que você faz para você começar aqui como a gente chama que é como não é bem site engineer, porque site engineer, tá bom. Site engineer, ele é um pouquinho, ele é como se fosse um mestre de obra já, mais ou menos.
Esse que eu tô falando é como se você fosse um topógrafo, digamos assim. É o cartão de entrada, geralmente, dos engenheiros de engenheiro civil, de produção, que quer trabalhar em obra. Tem o Sim. nome da profissão, mas eu esqueci agora. Não é site engenheiro, é outra coisa. Mas Alguém você falou consegue. site clerk. Site clerk, não, não é site clerk. Bom, se for, eu não conheço esse termo, site clerk. Mas é para você não é assim bem topógrafo, mas é como se lá na obra você fizesse para usar o equipamento que o topógrafo utiliza para você marcar os níveis de saída da obra, é isso. Sim. Tem um nome, eu esqueci o nome da Ô, profissão em Fer, si. e nesse ramo aí da engenharia na Irlanda, quais são as engenharias que são melhores e quais são, sabe se as mais procuradas ou menos procuradas? Como que é? Ó, mecânica, a engenharia mecânica aqui é a engenharia hidráulica no Brasil. Tá. Essa parte de. Eu vou falar assim, do que eu tenho conhecimento na área que eu trabalho. Quem é formado em engenharia elétrica, mecânica, civil, até mesmo de produção, se você tiver conhecimento de. Vou falar de produção, se você tiver conhecimento de orçamento, a parte de orçamentação. Uhum. Essa área você consegue trabalhar como quantity surveyor, que tem Tá. muita demanda, é uma das áreas que mais tem demanda aqui na Irlanda. A área da construção civil, no modo geral, eu não sei assim, eles vão renovar a lista, né, do Critical Skills, Uhum. mas até então estava na lista engenheiro civil, site engineer, tudo relacionado à construção civil, todas as profissões relacionadas à engenharia civil, né? Sim. E o pessoal de mecânica e elétrica, de hidráulica e elétrica, consegue atuar nessa parte de quantity surveyor, que é a parte de orçamentação aqui, ou de estimator também, que eles chamam, né? Tem Uhum. duas áreas que são basicamente, elas são bem similares, que é o estimator e o quantity surveyor, tá? Então você consegue atuar nessas áreas. E são áreas muito, assim, que tem muita demanda. Quando Muita, eu muita. ouço, então, falar o termo quantity survey, eu estou falando de orçamento, mas essa parte orçamentária, é isso? Isso, parte de orçamento, medição, isso. Ah, tá bom. Tá? Você vai fazer ali, vai medir todo o projeto, vai fazer a Bill of Quantity, que é a planilha de quantidade né, com os preços. Aí os preços já são uma outra etapa, mas tem Tá. relação, tá? Ah, Aí eu fazer tenho a uma medição outra na hora. pergunta também para ti. Tem aquele órgão na Irlanda que chama Engineers Ireland, sabe? Aquilo Sei. lá é importante para quem está buscando uma área, para quem está buscando uma colocação profissional na parte de engenharia, está cadastrado no órgão, está fazendo as provas, tirando certificações. O que você fala desse órgão? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não conheço muito, mas assim, o pouco que eu conheço, eu sei que é importante para quem. Porque assim, eu vim com esse objetivo também de me cadastrar Sim, nesse site, tudo bem. Só que como eu acabei já entrando na área, eu sim, acabei meio que, sabe, deixando, daqui a sim, pouco, sabe? Mas sim. assim, para quem tá chegando, ou quem já tá aqui, que quer que quer, assim, ter um. Porque tem várias etapas para você ser reconhecido como engenheiro civil aqui. Não, Isso, tem vários processos que você faz, né? Tem ou isso. por uma pessoa que te indica, ou por tempo de profissão, ou por, sabe, tem vários. Eu não sei assim, não sou tão aprofundada. Eu entrei em contato com eles para entender, e aí uma pessoa lá de dentro, uma brasileira, inclusive, um amor de pessoa. Sim, Não sei se é Renato o nome dela, não vou lembrar, um amorzinho. Aí ela estava explicando, né, que existem como se fossem os sócios, né, que é o pessoal lá de dentro, os associados, que eles sim, eles podem então indicar um engenheiro e assinar para falar assim que realmente eles recomendam. Então eles sim, meio que reconhecem você como engenheiro. E aí ela sim. disse também que existe essa parte do processo que vocês fazem prova, além de prova, a prova é como se fosse cases, né, que tem que resolver. E de Uhum. acordo com aquilo, eles também fazem uma análise do currículo para saber se realmente aquela experiência do currículo você sabe falar numa entrevista o que está no seu currículo. E a prova também para fazer aquele meio que um double check, certo? Exato, é isso mesmo. Não, E é isso mesmo. aí vai passando assim de níveis até chegar naquele nível que você pode ser considerado, não sei se a palavra de vocês é sócio, mas aquela pessoa ali que já é considerada um Eles falam que associado. é chartered, que é uma Isso. pessoa já credenciada, digamos assim. Credenciada, exato, é.
Exatamente. Aí eu perguntei para ela a importância, né? E ela disse assim que o legal porque aí a pessoa que está lá dentro, então a empresa sabe que aquela pessoa já foi validada pelo órgão Sim, irlandês, que ela realmente é um engenheiro, que ela realmente entende do que ela está falando, e as empresas ficam mais confiantes de contratar uma pessoa que passou por aquele órgão, né? exatamente. Faz sentido o que Exatamente. ela falou. Faz. É bem esse processo mesmo, faz total sentido. E assim, para quem assim, quem quer trabalhar com obra, é essencial esse credenciamento. Até para você fazer networking, também tem muito brasileiro, eu sei, assim, embora eu não esteja, mas como a gente está sempre em contato com o pessoal, a gente acaba vendo, né, que tem bastante brasileiro que participa disso, então isso é bom. Não sei se já está credenciado, mas que está no processo, né, de Sim. credenciamento. E é muito bom a gente ver assim a comunidade brasileira aqui no assim, eles veem os brasileiros como realmente nós somos. Nós somos trabalhadores, sabe? A gente já começa a trabalhar desde cedo no Brasil, Sim, a gente faz estágio. Então, sim. assim, e aqui não, aqui eles só começam geralmente a trabalhar depois que eles fazem a graduação, né? É uma questão cultural, a gente já tem que ralar desde cedo. Então, Desde cedo. isso acaba sendo um diferencial pra gente, né? Então, a gente tem que usar esse diferencial ao nosso favor, E né? inclusive ela disse para mim que se algumas as empresas geralmente procuram, né, engenheiros lá, se eles têm para indicar, e ela até falou que se eu tivesse clientes da engenharia que eu visse que a pessoa está preparada, que a pessoa consegue fazer uma entrevista em inglês, que a pessoa está ali legal, eu até poderia indicar essa pessoa para ela, porque quando eu tivesse empresa buscando por engenheiros, ela indicaria o pessoal da nossa comunidade. Sim, Olha que então, coisa ela bonita. é muito legal. É, Sim, eu vi uma pergunta aqui, qual é o conselho que você daria para quem tem pouca experiência? Para quem tem pouco, boa. para Boa quem tem pouca experiência, assim, é, primeira coisa, não desistir, porque a gente não desistir, deixar de se sentir capaz porque você não tem tanta experiência assim. Fazer cursos, procurar fazer cursos assim, por exemplo, embora eu esteja fazendo a pós aqui, mas não precisa ser uma pós, eles têm vários cursos livres que você pode fazer sabe, primeira coisa é que tentar também ver que área que você quer focar. A partir do momento em que você decidiu que área que você quer focar, vai no link, foi o que eu faria, né? Que eu Sim. fiz com a minha profissão que eu já sabia. Eu fui no LinkedIn, olhei vagas em inglês dessa vaga, dessa vaga que eu queria, olhei quais que eram os requisitos. Eu tinha os requisitos que eles exigiam, ou me faltavam ferramentas ali que eu precisava saber para eu poder atuar na área. Então eu fui buscando, sabe? É que assim, no caso eu atendia o que as demandas das funções, né? Assim, eu já tinha, e também as ferramentas que eles pediam, sabe mexer no aplicativo tal, sabe mexer no aplicativo tal. Se ali eu encontrasse alguma deficiência, eu provavelmente iria procurar fazer algum curso para eu poder ter mais chance de conseguir. Entendeu? Exato. Porque quando o recrutador ele vai selecionar a pessoa, ele vai ver se a pessoa, assim, nunca você vai conseguir atender 100%. É muito difícil você conseguir atender 100% da vaga, né? Sim, Das demandas da vaga. Mas você vai atender uma boa porcentagem. Quanto maior for sua porcentagem, você vai sim. continuar no ranking de ser uma pessoa selecionada para entrevista. Então, eu acho que o E às vezes vai dar diferente. simpatia também, né? Se a pessoa simpatiza Sim, ali com a pessoa, fala assim, meu, você sabe menos, mas por algum motivo eu quero confiar em você que você vai ser a pessoa para essa vaga. sim, exatamente. Mas eu concordo com o que você falou, mas eu acho que também a gente tem que. Essa questão da pesquisa, ela é muito importante, porque ela vai te ditar também, tipo assim, o quanto você precisa melhorar e o quanto, sabe, o quanto Sim, você vai conseguir medir. Ah, eu sei isso, isso e isso, então eu já tô 70%, eu já tô 80%, eu já sim. tô, sabe? Então, isso, Mas se a a minha pessoa dica não é tem, se essa. a pessoa tá lá na casa dos 20 do 30, ela vai ter que tentar pela simpatia, né? Vai ter que ter, não, sim, vai ter que tentar pela simpatia. Mas aí, por exemplo, mesmo que ela não tenha experiência, se ela tiver, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, então precisa usar o Primavera,
saber o project, saber o... Então, assim, isso são coisas que, independente da idade, a pessoa consegue fazer cursos livres e ter uma Sim. certificação, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo, não na questão da experiência. Eu penso assim, quando você não tem experiência, a minha dica é foque em ferramentas, que, entendeu? Foque em aprimorar-se em ferramentas, em softwares, em Sim. ver quais eles utilizam, e aí, a partir daí, eu não tenho experiência, mas eu sei mexer. Faz Porque, de sentido. certa forma, quando você faz o curso, você acaba adquirindo uma certa experiência. Sim, Porque você faz faz, total no curso, sentido. geralmente, você faz exercícios, né? Sim. E também, a outra dica é para quem não Nossa, tem muita gente, experiência. olha aí, dica de ouro, viu, gente? Pega a dica aí. Outra dica também que eu deixaria é o networking. É fundamental para você encontrar pessoas que... Tem bastante gente que ajuda. Não bastante, mas tem pessoas que ajudam, que gostam de ajudar. É, Ô, Fer, e puxando aí um gancho, tem empresa que paga, né? Quando um funcionário de lá indica alguém. Não sei se você tem. sabe, mas tem empresa que paga. Tava conversando com uma amiga da área dela, né? A empresa dela paga 3.000 euros quando leva uma pessoa indicada para trabalhar lá. Só se você indicar uma pessoa, você já ganhou 3.000 euros. Eles pagam. Eles pagam. Então, não Isso é geralmente vergonhoso pedir acontece, para alguém te indicar, porque a pessoa que te indica ganha. sim. E não só ganha, mas também tem a questão da responsabilidade. Então, por isso que o networking ele é importante. Porque, por exemplo, eu não indicaria uma pessoa por dinheiro. Sim. Porque, assim, eu sei É seu que, nome, né? eu sei que muita gente acaba indicando, que fala, mas eu não indicaria, porque, de certa forma, eu estou me colocando ali como responsável, de certa forma, entendeu? Então, por isso que essa questão do network é importante, porque você vai contatar a pessoa, vai saber como que é o estilo dela de trabalhar, ali você já consegue ver da questão da responsabilidade, da questão, sabe? Então, a- o fato de você estar indo atrás, você já demonstra ser uma pessoa interessada. Sim, verdade. Verdade. Entendeu? Então, porque as pessoas que querem as coisas fáceis, aquelas que querem, elas geralmente não buscam, né? Elas esperam cair do céu. Agora, aquelas pessoas que geralmente querem, elas vão atrás, elas vão Sim. atrás de pessoas, atrás. Os nãos elas já têm. Então, Vai de obra em obra. vai de obra em obra. E assim, cada um tem sua história. Assim, Sim, eu contei assim o meu exemplo para justamente motivar. A ideia não é assim, principal era motivar aquelas pessoas que acham que tem que ter o inglês fluente, aquelas pessoas que acham que tem que, sabe, que tem que, eu tenho que ser, sabe, top, eu tenho que, eu acho que principalmente você tem que querer. Esse é porque o não você já tem, entendeu? E aí é você usar aquilo que você tem de bom ao seu favor, tentar ex- fazer com que a empresa enxergue aquilo que sabe que você tem de exato. bom. É, E as suas qualidades, sabe, se sobressaírem dos seus defeitos, né? Das suas. É isso. é isso mesmo. Ai, que lindo, Fê. Obrigada, viu? Obrigada Imagina. por tudo. Eu acho assim que esse era o recado, né, que a gente tinha para passar para o pessoal, sabe? Que não é se travar porque o inglês não é fluente, não é se travar porque não tem Stanford, que não tem cidadania, porque o inglês, a Irlanda já está muito acostumada com o estrangeiro, ele sabe que a língua mãe não é o inglês daquela pessoa, e é só questão de tempo, a pessoa vai se adaptar à língua e ela vai pegar ali os termos do dia a dia, da área dela. A Sim. questão de dar um visto é muito tranquilo para as empresas. Se a empresa pode colocar uma pessoa em critical skills, não é sacrifício para a empresa. Se a empresa tem outros vistos, sei lá, por exemplo, na área contábil, que a gente também tem o visto Stamp 1A, a empresa pode também deixar a pessoa aplicar para o visto Stamp 1A. Então, assim, todas as vagas, todas as profissões têm uma maneira de conseguir. Então, não Sim. tudo, é muito autossabotagem. Ah, não tem inglês, não tenho visto, não sei o quê, não sei o quê. Gente, só vai, porque se não der certo para quem está tentando, vai dar certo para quem, meu Deus? Você E não entende? desistir no primeiro não. Assim, Não eu, desiste no graças a primeiro Deus, não. até queria frisar, porque, assim, eu consegui isso, eu sei que foi por eu ter buscado, mas com certeza sem Deus e sem meu marido, eu não conseguiria isso, sabe? Isso Sim, foram pessoas fundamentais para mim. E são pessoas fundamentais para mim. Então, assim, mas também não desistir no primeiro não. não.
Não O, desistir, o não isso é só vai fundamental. deixar a pessoa mais preparada para chegar um pouquinho mais perto ali do que ela quer, né? Exato, exatamente. É, E assim, de entrevista em entrevista, você vai ficando mais preparado, mais preparado, exatamente. Vai ficando né? preparado e vai cometendo menos erros de entrevista em entrevista, até chegar aquela entrevista assim, meu, dei conta porque já estava tão acostumado a levar o pé nas costas, né? Sim, com Exatamente. certeza. Agora, assim, não tentar já é 100% de chance que não vai conseguir nada. Então tem que Sim, tentar. Tem um pessoal assim que fica tão indeciso. Ai, Marcela, não sei se eu faço o CV, se eu faço aquele dia. Gente, você tá fazendo na Europa então? Porque saiu do Brasil para morar na Europa. Para já é um não fazer um desafio, CV né? no LinkedIn em inglês, eu não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Tipo, você tá aqui, é o mínimo que você faz, o mínimo Sim, é ter o seu CV e ter o seu LinkedIn na língua do país que você está vivendo, é o mínimo. E aí você vai fazendo as outras estratégias para ir correndo atrás, sabendo que a Irlanda, principalmente na Irlanda, tem essa dinâmica que a gente pode ir atrás da vaga, porque eles gostam, como você falou, né? Eles estão esperando por isso, sim, eles estão buscando. E aí você vai atrás, uma hora vai dar certo, gente. Eu tô sim, conversando com um quase cliente, né, que está querendo fechar com a gente, ele está super arrependido porque ele voltou para o Brasil e ele falou assim, Marcela, quando eu estava na Irlanda, eu achava que era tão difícil, tão impossível, eu nunca tentei. Agora que eu estou no Brasil, eu quero tentar. E ele é da área contábil que não é tão difícil entrar. Aí ele, agora eu estou no Brasil, eu quero tentar. Só que agora tá mais difícil para ele. Não é mentira. Porque agora ele está no Brasil, agora ele vai ter que voltar ou com o Stamp Tool, ou encontrar uma empresa que já queira dar um visto para ele, vai ter que fazer toda a viagem e tudo mais, sabe? E tanta gente na Irlanda fica só assim em cima do muro com medo de fazer um currículo no LinkedIn. Aí não vai dar sim, certo. Tem que fazer, tem que sim. tentar. Tem que fazer, E tem que eu fazer. empurro mesmo o pessoal, viu? Eu vou... Cara, você tem que Sim, tentar, não tem essa com não. certeza. O não a gente já É, tem. Fer. O não a gente já tem. O não a gente já Então, tem, gente. Tem que tentar, porque se não tentar, vai embora pro Brasil depois, outro país fala, poxa vida, poderia ter tentado, né? Poderia, amor, mas não tentou. Então tem que tentar mesmo, gente. É cair pra cima, o não já tem, e não vai perder nada. O que vai perder? Ficar melhor no inglês? Não é? Se você não conseguisse o teu emprego, uma coisa eu posso te garantir, pelo menos o teu inglês tinha melhorado. com certeza. E é um dos objetivos que eu vim para cá também foi não só trabalhar na minha área, mas justamente pegar a fluência no inglês. É, Que, né, que a uma gente só coisa ia pega puxando de volta. Você morando ia num ter país aprendido. nativo. Exato. Não, não consegue emprego, consegue outra coisa, mas perder não vai. Não vai. Perder a gente perde quando a gente vai. Não é criticando, né? É só modo de dizer, espero que todo mundo aqui entende. Mas perder a gente perde quando a gente, sei lá, vai pra balada e gasta horrores de dinheiro pra ficar bêbado e depois de ressaca no outro dia dormindo. E isso é uma perda, você perdeu dinheiro, você perdeu Sim, tempo, você perdeu um monte de coisa. Agora você investir em você, pra você ter o teu currículo, o teu LinkedIn, saber falar de você, melhorar o teu inglês, ninguém tira isso de você. Isso não é perda, não, sim, isso é investimento, é né? verdade. A gente tem que Com ser bem certeza, consciente. com Hum. certeza. Ai, adorei falar com você de novo, Fê. Me Ai, empolguei. prazer. Foi Prazer. Me muito coloco à bom. disposição aí para quem quiser conversar. Obrigada. Não sei se meu perfil pessoal aparece aí, mas Não se alguém quiser sei. conversar Mas se alguém quiser também. também e não tiver, é só me pedir que aí eu posso passar, né? O teu perfil Sim, pessoal. pode passar. Sim. Ô, Fer, e você sabe que a casa que é aberta, né? Se um dia você for tocar aí o projeto de ajudar a comunidade nessa parte de engenharia, Sim, eu já te ofereci. O sim. convite ainda está aqui, tá? Só falar assim, Mar, vamos aí, que você tem até carta branca comigo, viu? Que você precisar de mim, tem carta branca, Ah, obrigada. Eu sei que tá? posso contar, sim. Obrigada a você pela oportunidade. Sempre, Quem né, quando a sabe um gente dia tinha aí, lá a página, que eu hoje a acho que gente, que eu não você tenho mais, devia mas. falar lá para a empresa que você vai trabalhar com ele só part-time, pra você ficar comigo part-time também, se quiser. Você fica part-time com eles e part-time comigo. Né? Não, seria um prazer. Quem sabe um projeto futuro. Quem Então, sabe? quando quiser me envolver nos seus projetos, tá? Fica. Alguém vai. Catinha Gonçalves vai entrar em contato com você. Pode entrar. Ô, Pode entrar. gente, será que eu consigo escrever aqui o teu. Me fala uma coisa, vocês conseguem ver o arroba da Fer? O perfil dela? Você consegue ver, Catinha? Senão, será que eu coloco aqui? Deixa eu ver Como se eu que é? É consigo. arroba. Deixa eu colocar aqui. Eu consigo aqui, ó. Tá, coloca aí. É isso aí. Aí, a Fer mandou, gente. Ó, arroba Fegome0. Aí vocês podem mandar contato lá, conversar com ela se precisarem, né? Sim, O pode Catinha, ela mandar. mandou aí, tá? Eu acho que agora você consegue ver. Arroba Fegome0.
Sim, dá pra ver. Beleza. Fer, então eu acho que é isso, né? Agora vamos parar, porque, meu, eu já tô aqui 12 horas trabalhando. Nossa, essa vida frenética, né? De trabalho, né? Frenética para todo mundo? Frenética. Sim. Então vamos descansar um pouco, porque amanhã tem mais, não? Amanhã tem mais. Ó, boa sorte aí, tá? Nos estudos, no trabalho. Precisa Obrigada. de mim, tô aqui. Quiser fazer alguma live para falar com o pessoal, sentir saudade, só falar que a gente marca mais live. Obrigada, Deus abençoe, tá? Obrigada a você, a nós, a nós. Um abração. Um Obrigada aí, beijo, pessoal, também. amor. Um abraço. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Eu vou desligar porque daqui a pouco cai, tá? Que o tempo aqui é limitado. Beijo para todo mundo. Obrigada por vocês participarem. Gente, Fernanda Engenharia, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês vão lá. Se vocês estiverem precisando aí de assessora também para dar um up aí no currículo, LinkedIn, estou aqui para vocês. Esse é meu trabalho, trabalho para isso. É só entrar em contato aí que a Muito gente faz o negócio competente, por acontecer. sinal. Só faço isso, né, amiga? Tem que ser, porque senão Sim, é 12, 13 horas por dia fazendo isso. Então, assim, quem precisar, é só entrar em contato que estamos aqui para servir vocês mesmo. É de coração, né, Fer? Estamos sim, aqui com para certeza. servir. Um Um beijo, abraço. a da minha cliente. Um beijo, povo. Tchau. Amiga, tchau. Vou Tchau, desligar tchau. porque o outro WhatsApp já tá. Vou trabalhar mais um pouco ainda. Tá bom, um abração. Boa noite. Tchau, Beijo, tchau. Fer. Tchau.